Senhor presidente, colegas vereadores, o assunto que eu trago hoje aqui é um assunto que eu não gostaria de trazer, porque já foi abordado diversas vezes nessa casa, sem sucesso, que se chama o Refis Municipal. Para contextualizar, é importante esclarecer que o Refis Caxias, em suas 6 edições, foi um eficaz meio de encontrar uma solução equilibrada entre os interesses da municipalidade e dos contribuintes, estabelecendo regras disciplinando a concessão de parcelamentos de créditos tributários e não tributários, cujo objetivo foi oportunizar a regularização dos contribuintes inadimplentes com a municipalidade, permitindo a reestruturação do fluxo de caixa de empresas e de profissionais liberais, de modo a auxiliá-los para a retomada de investimentos e consequente aumento da produção de empregos. Voltamos a dizer que trata-se de uma oportunidade ímpar de regularização de débitos, pois disponibiliza descontos sobre valores devidos, conforme o prazo de pagamento, dando ao contribuinte a oportunidade de escolher uma opção de acordo com as suas possibilidades. Com o Refis, os contribuintes podem liquidar seus débitos de forma menos onerosa e o município tem a oportunidade de receber valores que estão há anos sem serem pagos. Com o recebimento desses valores, o município poderia satisfazer as mais variadas necessidades coletivas. É notório o momento econômico extremamente difícil enfrentado pelo país e, no sentido de propiciar ao segmento econômico maior possibilidade de recuperação de crédito, é de suma importância que o município de Caxias do Sul reedite este programa, oportunizando as pessoas e empresas de bem que consigam renegociar sua dívida junto à municipalidade. Somos sabedores, importante que se frise, que os principais devedores do município são, em sua maioria, instituições financeiras, mas sabemos também que essas instituições não se utilizam desse tipo de programa, pois possuem estruturas para manter grandes embates judiciais que perpassam por muitas administrações. Em suma, o grande não precisa desse dispositivo, ele vai brigar enquanto tiver chance. Nessa esteira, os reais beneficiados com tal programa são as pessoas e empresas que realmente necessitam de uma oportunidade para colocar a casa em ordem, jamais os grandes. Muitas pessoas se veem sem saída em momentos difíceis e acabam por não efetuar os pagamentos dos tributos nos prazos estipulados, não por má fé, mas sim por necessidade. E o município, por sua vez, também é beneficiado, pois o programa propicia aumentos líquidos da receita, tendo em vista que os incrementos de ingressos superam os valores de receita que sofrerão redução com a exclusão da multa e juros de mora concedidos. Mais uma vez, é importante frisar que o município não perde nada em razão de que é perdoada a multa e o juro, mas existe uma correção. E o Refis não visa beneficiar os maus pagadores, pois nas edições anteriores sempre se contou com um mecanismo de controle que determina que o contribuinte que não quitar o refinanciamento deverá, em outra oportunidade, pagar 10% da dívida de forma à vista para ter direito ao programa. Enfim, nós tivemos um pedido para a prefeitura no começo do ano. Eu peço possível, uma parte depois, vereador. Sim. Nós tivemos um pedido, então, no começo do ano e foi feito um novo pedido agora em outubro, para que pudesse fazer um comparativo e verificar se houve alguma evolução. Então, aqui, nós temos a dívida em fevereiro do corrente ano, a dívida ativa por a pessoa física envolvia 33.545 pessoas, num valor de 112 milhões. A pessoa jurídica, 27 mil entidades, 385 milhões, que davam um total, na época, de 497 milhões de reais. Meio bilhão. Agora temos um comparativo nesse momento, em 24 de outubro, e aí eu tenho uma dificuldade. Acho que assim dá para ter uma ideia de até R$100, tem 19 mil devedores.
De 100 a 500 reais, 66 mil devedores. De 1.000 a 5 mil reais, 27 mil. De 5 mil a 10 mil, são 11 mil, é isso? Estou na dificuldade de enxergar. Mas em 11.409. De 10 mil até 50 mil já baixa consideravelmente. Então, isso é a prova de que realmente o programa ele é especificamente para beneficiar o pequeno. E assim sendo, puxando uma soma aqui, temos também alguns que foram ajuizados, parcelados, outros foram suspensos. Nós temos aqui também um total de 151 mil em débito com o município. O outro. E aqui, então, um demonstrativo, 2016, ajuizados 15 mil. Temos aqui exigibilidade suspensa, 3 mil e alguns, não ajuizados de pequenos valores. Isso é uma coisa interessante, porque quando se trata de pequeno valor, a despesa de cobrança de ajuizar fica mais cara do que o próprio valor da dívida. Então, não tem o que fazer nesse caso. Tem aqui não ajuizados cobrança administrativa, que dá um total de 171 mil devedores em 2016. 2017 baixou um pouco, em razão de que aconteceram algumas mudanças, houve algumas mudanças, alguns ajuizamentos, outras retiradas, mudou um pouco o quadro. Mas a diferença aumentou. Então, ao invés dos 150 mil foi para 170 mil. Agora, colegas vereadores, tem uma coisa que me assustou um pouco. O prefeito, na semana passada, deu uma declaração na rádio, dizendo que não vai fazer o refis, não vai fazer o refis convencional, mas que haverá uma espécie de refis para deficientes físicos, para quem perdeu o emprego, para quem não pagou porque não podia pagar por um motivo ou outro, e as grandes empresas não serão beneficiadas. Mas isso, como se as empresas grandes precisassem do refis. Então, eu fico um pouco preocupado, porque o fim do ano está chegando, as medidas não estão sendo tomadas, muita gente aguardando, e falo novamente que se não houver o refis esse ano, na sua 7ª edição, as outras 6 foram vitoriosas, foram positivas, se não houver o refis esse ano, o ano que vem é ano eleitoral só em 2019. Então, se perde uma bela oportunidade de trazer recursos para o município. E esse refis seletivo proposto pelo prefeito me assusta um pouco, porque quais serão os critérios, então? Só os amigos do rei? Quem é que vai avaliar quem é que realmente está precisando, quem é o picareta, quem não é? E o princípio de igualdade contemplado no artigo 5º da Constituição. Então, é uma preocupação nesse momento. E, observando o princípio da igualdade, não tem como separar uma coisa da outra. Vereadora Adilão. Bem rapidamente, agradecer, vereador Flávio, pela parte. O tempo vai demonstrar o grande erro que se está cometendo ao não permitir o refis nesse momento. Nós vamos, ali adiante, perceber o prejuízo que está se causando. Se fosse criado algum outro critério, ok, talvez abonar parte da multa, não toda, mas, enfim, tem que dar oportunidade. O pessoal, lamentavelmente, vai ficar em situação difícil, muitas pessoas, por não ter o refis. Obrigado pela parte. Vereador Tuigo. Os cumprimentos, vereador Cassina, pela abordagem da questão do refis. Eu acho que é um tema extremamente importante. Vossa Excelência trouxe números de fevereiro que chegam na quantia de 500 milhões, aproximadamente 112 de pessoa física e 385 de pessoa jurídica. Nós estamos estudando um projeto de lei que visa possibilitar, vereador Cassina, a compensação de créditos tributários e não tributários inscritos na dívida ativa do município. Nós temos algumas cidades do país que já adotam isso, ou seja, o município de Caxias do Sul, antes de se proceder a qualquer pagamento de valores administrados via contrato
contrato, via qualquer outra situação, deve-se verificar se essa pessoa que vai receber os valores é devedor do município, aí se faria a compensação. Eu tenho certeza que é um projeto interessante, visa equilibrar, né, e equacionar também aquilo que se deve pagar, e podendo se verificar se o contribuinte, né, que seja pessoa física ou jurídica, estaria devendo, fazendo-se essa compensação. Mas o tema é extremamente importante e vou também colocar à consideração de Vossa Excelência a minuta desse projeto que entendo que entraremos pela Comissão de Desenvolvimento Econômico. Sem dúvida nenhuma será um projeto importante. E, mais uma vez, vereador Chico Guerra, nós pedimos a sua sensibilidade para passar para frente esse tema, que é de fundamental importância. Nós estamos dá a entender que o município está tranquilo na parte da pecuniária, que não tem problema nenhum. Então, todo e qualquer recurso nesse momento bicudo, como se diz, é importante para que possamos dar uma reviravolta no município. Nós não estamos beneficiando a nós, e sim aquele que realmente precisa, que não tem condições. E outra coisa que também eu fiz, esses 2 pedidos, em nome da casa, nós temos a relação de todos os devedores, 300 maiores devedores, física e jurídica, e procuramos não expor, né? Nem pedimos valores, nós só pedimos nomes para não expor as entidades, que não é nosso interesse expor ninguém. Muito obrigado, presidente.